Hoje é o terceiro dia do nosso congresso, começamos sexta-feira à noite e nós estamos vindo. Eu queria dar alguns highlights do que aconteceu aí nesses dias, né? Uma das coisas que eu achei bacana ontem à noite foi a comprovação de um ditado popular. Ontem no Cabo de Guerra, estava de um lado eu, o Pedro, o Gui Caim, as pessoas fortes dessa igreja. Do outro lado tinha Betão, Lucas e Companhia Limitada. E a gente começou o Cabo de Guerra e quebrou do lado do time do Betão, do Lucas. Por quê? Porque a corda sempre rompe do lado dos mais fortes. Impressionante como a corda rompe do lado dos mais fracos. Por outro lado, a gente também tem que exaltar algumas coisas. Dona Edione deu show como voluntária no nosso meio aqui. Foi brilhante, botou toda a moçada no bolso e disse, olha, aqui nessa igreja tem que ser assim, e daqui para frente o pessoal vai começar a fazer crossfit para ver se fica igualzinho a senhora, viu, dona Diva? Eu garanto para a senhora. Mas tem sido um motivo de alegria a gente rever algumas coisas, o que é que Deus tem para nós, como é que nós podemos nos posicionar diante do projeto de Deus para essa igreja, o que é uma comunidade local, como é que a gente deve servir aqui dentro, não ser tão envolvido, não estar tão envolvido no ativismo, mas ser pessoalmente transformado por Jesus Cristo. E a gente tem no nosso movimento todo aqui de congresso, a gente tem respondido algumas perguntas. A primeira pergunta foi, uma igreja local ou uma igreja para o local? Nós somos, sem dúvida nenhuma, uma igreja local. A gente se reúne, a gente tem um local, a gente tem um endereço, a gente tem um espaço que é nosso. Nós temos o costume de semanalmente sentarmos juntos. A gente tem, sem dúvida nenhuma, um espaço local e nós somos, sem dúvida nenhuma, uma igreja local. Mas nós não podemos ficar como uma igreja local, porque senão nós não nos diferenciamos de nenhum outro clube, de nenhum outro encontro de agremiação, que tem aí a sua sede, seu espaço físico, que a membresia vem e utiliza desse espaço. Nós temos um propósito, nós existimos aqui para ser transformados, para estar inseridos no local, na região, no espaço que Deus nos colocou, e com o propósito e o projeto que Deus tem para esta região, nós fazemos diferença. Apesar de sermos uma igreja local, nós sem dúvida nenhuma somos uma igreja para este local. Nós nos distinguimos de tantas outras igrejas que existem no Brasil por causa do local onde nós estamos inseridos, por causa das pessoas que frequentam o nosso lugar, por causa da cidade onde nós estamos locados. Enfim, nós somos diferentes não por causa do absoluto que a palavra de Deus é o Evangelho. Nós somos diferentes por causa da nossa cultura, por causa da nossa cidade, por causa das pessoas que frequentam aqui, com necessidades próprias, especiais, características, que o Evangelho será aplicado para este povo. Por isso nós somos uma igreja local para este local. A segunda pergunta que nós respondemos foi, em quantos ministérios eu preciso me envolver? E hoje em dia, o fazer é muito mais importante do que o ser. As pessoas já categorizam aquele como é um braço curto, é um Horácio. O Horácio é aquele bonequinho do Maurício de Souza, né, que é o Tiranossauro Rex, que tem parece o Testa, aquele bracinho assim, bem pequenininho, que trabalha pouco, não faz quase nada, que o braço é curto mesmo. Então o cara é um Horácio, aí você sai definindo o cara pela quantidade de produção que ele tem, ou seja, nós vivemos sem dúvida nenhuma num mundo onde os resultados valem mais do que aquilo que a pessoa é. E nós somos cobrados disso, nós somos o tempo todo a bater metas, estar envolvidos, produzir coisas, e eu preciso fazer, e nós entendemos que dentro da nossa igreja, nós temos uma preocupação de que haja uma transformação interna, o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, o ter um vínculo com este Deus que nos salva, o conhecer na intimidade esse Cristo, estar se aprofundando cada dia mais e mais na palavra, se nutrir da palavra, dominar
examinar a palavra e ser transformado pela palavra, desfrutar do Espírito Santo que habita em nós, ver o Espírito Santo frutificando em nós do fruto dele, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que contra estas coisas não há lei, ou seja, pode tomar à vontade, e porque o Espírito Santo em nós vai frutificando, nós passamos a fazer coisas que geram resultados espirituais, são os dons. Então, se não há fruto do Espírito, não tenho por que fazer qualquer outra coisa, como se fosse importante o ter o dom do Espírito e não ser alguém que frutifica pelo Espírito. Portanto, quantos ministérios nós precisamos nos envolver? E nós temos incentivado dizendo, você não precisa se envolver em muitos. Pelo contrário, 1, 2 no máximo, se envolva em poucas coisas, mas seja profundamente transformado pelo Espírito Santo. Seja profundamente transformado pela palavra de Deus. Seja alguém que é canal do fruto do Espírito, de fato, onde você está inserido. Isso é mais importante do que você cair nesse ativismo de fazer. Porque o seu vínculo com Deus, o quanto você crescer na profundidade da palavra, desfrutando da relação com o Espírito, qualquer coisa que você faça será produtivo porque será espiritual. Portanto, não se preocupe tanto no fazer, mas sim no aprofundar da palavra. E hoje eu quero responder uma terceira pergunta: por que devo me tornar um membro da igreja? Por que devo me tornar um membro da igreja? E a gente tem todo um processo de inclusão no hall de membresias da igreja, e a pessoa se torna membro dentro da nossa igreja. A gente vai trabalhar um pouco mais o conceito à frente, mas primeiro por batismo. Você é batizado, você proclama ou professa a sua fé publicamente, a partir daí você faz parte do corpo de Cristo. Então, como você foi batizado, você se torna membro da igreja. Tem pessoas que vêm de outras igrejas e praticam o batismo por imersão. Nós entendemos, biblicamente falando, que batismo é por imersão. E a pessoa vem de outras igrejas por batismo. E se é outra igreja batista, vem por uma transferência. A gente pede uma carta de transferência para outra igreja, e a pessoa vai dizer, a outra igreja vai dizer, olha, ele de fato é membro aqui na nossa igreja, participou de todo o processo para a membresia, não há nada que o desqualifique como membro, então a gente transfere o membro para ele. Então ele é excluído desse rol de membro e ele é transferido para o nosso, ele é inserido no nosso por transferência, entenderam? A outra é a aclamação. O cara vem da igreja qualquer uma, que não seja batista, onde não há uma transferência de membresia, ele pede o desligamento de lá e aqui ele é aclamado membro. Então são os 3 processos pelos quais a pessoa pode se tornar membro dentro da nossa igreja, ou por batismo, ou por transferência, ou por aclamação. Agora, alguns chegam para mim e dizem assim, eu não quero me tornar membro da igreja porque eu não acredito que a igreja tem que ter essa instituição onde eu tenho que me filiar a ela de forma extremamente formal, e aí eu faço parte desse. Eu acredito que eu tenho que frequentar uma igreja, mas eu não tenho a necessidade de ser membro dessa igreja. Por quê? E alguns ainda trazem o conceito dizendo, porque eu faço parte da igreja universal. A igreja não é local, e não é universal do reino de Deus, aquela que a gente conhece, que tem templos e uma série. É a igreja universal, a igreja que está em todos os lugares como igreja e assim por diante. E alguns dizem para mim assim, eu faço parte dessa igreja toda e eu não tenho um vínculo com a igreja local. Eu verdadeiramente acredito que, biblicamente falando, não há essa história de você ser membro da igreja universal sem ser membro de uma igreja local. Você tem que estar inserido no corpo. Na verdade, você só cresce por intermédio de relacionamentos no cristianismo. É a troca de experiência, é a prática do amor, é o exercitar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, paz e alegria. Benignidade, o cara vive na benignidade consigo mesmo. Ele é leal consigo mesmo. Ele promove a paz para si mesmo. Ele ama a si mesmo. Não é assim. Porque quando aponta as obras da carne, em Gálatas 5,
ele apresenta discussão, ciúmes, divisão, facção, ou seja, a característica é que você não é espiritual, portanto você promove discórdias. Então não tem como crescer sem estar vinculado a uma igreja. Não tem como crescer sem ter as pessoas que estão do seu lado, sem desenvolver este relacionamento. E o desenvolver relacionamento é que nos faz crescer de fato. Todo relacionamento gera intimidade, toda intimidade gera conflito. O maduro, ele aprende a gerir os conflitos. O imaturo, ele troca de relacionamentos. Por isso ele está aqui. Aí gera o pau generalizado, aí ele vai para outra igreja, gera um pau generalizado, vai para outra igreja, e ele não aprende a viver no contexto de uma igreja local. Não tem como crescer, não tem como crescer, se você não estiver inserido numa igreja local. Portanto, por que devo me tornar um membro da igreja? Quero olhar para Atos 2, 41 e 44 e pensar em alguns movimentos deste texto que responderão a esta pergunta. O texto diz assim: os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam dinheiro com os necessitados, adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Eu gosto muito desse texto, porque ele caracteriza a igreja primitiva. Muitos dizem assim, era uma igreja ideal, não é? E era uma igreja que não tinha problemas. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que é uma igreja como a nossa, que tem problema pra caramba. Eles começam até o capítulo 3, esse crescimento todo, esse movimento da igreja, os apóstolos pregando, e 3.000 eram acrescentados, 5.000 eram acrescentados, uma série de outras coisas. Mas logo depois, começam as discussões na igreja. Por exemplo, as viúvas começaram a reclamar, porque um grupo de viúvas estava recebendo uma cesta básica melhor que o outro. E aí Pedro chama o pessoal e diz, estou tendo que resolver esses tipos de problemas aqui, eu não estou gostando muito, estou perdendo muito tempo com isso. Da mesma forma como houve uma queda moral, quando aquele casal vende o terreno e traz para a igreja, dizendo, olha, vendi por tanto e estou trazendo tudo para cá, e era mentira. E aí você vê a igreja sendo confrontada pela queda moral de alguns. Da mesma forma como a perseguição se levanta e começa a gerar uma dispersão da própria igreja, saindo de Jerusalém e indo para todos os lugares da terra, porque a perseguição começou. Então não é que a gente olha para esse texto de Atos e diz a igreja primitiva era uma igreja ideal. A igreja primitiva ela tinha muitas coisas boas, como a nossa igreja tem muitas coisas boas. Entretanto, existiam muitas crises internas. Existiam crises na liderança, desavença entre os líderes, existia problemas entre os membros, ou seja, era uma igreja que tem para nós sim um exemplo e um marco de como uma igreja deve ser e como ela deve se portar. Agora é interessante como a Bíblia e o Novo Testamento, ele trabalha muito o conceito da igreja local. Por exemplo, Romanos 16, verso 1, Paulo cita Febe, que serve a igreja em Cencreia. 1 Coríntios 1, 2, a igreja que se reúne em Corinto. Colossenses 4, 15, ele fala de Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Em Filemão 1 e 2, ele cita Áfia e Arquipo, tinham uma igreja que também se reunia em sua casa. Ou seja, você vê o Novo Testamento apontando reuniões nas casas, em lugares públicos que eram conhecidos como igreja. Ali era uma igreja, ali aquele pessoal se reunia como igreja, eles viviam como o corpo de Cristo, eles se reuniam como família de Cristo, eram caracterizados dessa forma. Apocalipse 1, quando João tem a visão reveladora a respeito
do futuro. Antes ele diz: quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre estes candelabros havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele diz: eu tive uma visão e eu vi 7 candelabros de ouro distribuídos aí, mas no meio deles alguém como o Filho de Homem. E a mais à frente ele diz: e os 7 candelabros são as 7 igrejas a quem Jesus Cristo, esse que passeava entre os candelabros, o Filho do Homem, escreve cartas a estas 7 igrejas da Ásia Menor. Então nós olhamos e entendemos que a igreja local, ela existe, ela é fundamentada na Bíblia e ela tem características, sim. Aí você vai me dizer, ou vai me perguntar: André, então você está querendo dizer que a Ibaviva é a única igreja local em Vinhedo? Não, não. A Ibaviva, ela tem uma característica pela qual Deus está nos incentivando a atingir um determinado público que tem muito a ver com aquilo que nós falamos, com a característica que nós temos. Mas pela graça de Deus, a multiplicação de igrejas atinge pessoas que não se identificam com a Ibaviva e são tão importantes quanto a Ibaviva. Ainda alguém chegou para mim ontem e disse: você precisa pensar em abrir uma igreja em tal lugar, porque eu fui nessa igreja, numa outra igreja neste lugar, e estava cheio de membros da Ibaviva. Cheio não, tinha alguns membros da Ibaviva. Eu disse: mas isso é ruim? Ela disse: você está perdendo membros. Eu disse: não, eu não perco membros para igrejas. Igreja nunca é concorrente da gente. Se estão indo para outras igrejas, amém, amém. Inclusive tem alguns aqui que eu gostaria de mandar para outras igrejas. Listaria sim, um bom número. Mas o fato é que igreja não é concorrente. Nunca foi, nunca será. Concorrente nós são os clubes, os churrascos da família, são as baladas da noite que fazem com que a pessoa não venha para a igreja no dia seguinte. Isso sim é concorrente. Mas outra igreja, de forma nenhuma, nós somos parceiros no reino. Igrejas sérias, né? Estou falando de igrejas sérias. Nós somos parceiros no reino. Portanto, existe sim um apelo no Novo Testamento para a igreja local. E o que Deus está fazendo para nós, Ibaviva, é exclusivo a nós, Ibaviva, por causa do povo que tem identidade conosco, entre nós. Agora vamos pensar em alguns fundamentos que este texto nos traz, que apresentam a caracterização de uma igreja. O primeiro, o fundamento era sem dúvida nenhuma Jesus Cristo. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. O Evangelho é sem dúvida nenhuma a centralização da igreja. Quando você fala de uma igreja, a igreja ela tem que ser centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Quem recebe o principal holofote é Jesus Cristo. Quem recebe a glória continua sendo Jesus Cristo. Quem é exaltado no nosso meio continua sendo Jesus Cristo. Porque um grupo se reunindo por se reunir pode ser um clube. Por que não? Nós nos reunimos, mas o centro não é Jesus Cristo. Nós nos reunimos porque nós queremos ter um espaço de lazer, com piscina, com quadra, com churrasqueira, com beach tênis, com vôlei de praia, seja lá o que for. Eu me reúno com esta característica. Isso é uma característica de um clube. Isso os torna aqueles pessoas frequentadores desse espaço, estão procurando o mesmo objetivo. Nós queremos recreação, nós queremos descanso, nós queremos desopilar a nossa mente, nós queremos gastar energia, nós queremos nos exercitar e ainda assim se encontrar com outras pessoas. Mas aqui não. O que nos une é Jesus Cristo. Se tirar Jesus Cristo do nosso centro, não há razão de estarmos reunidos. Se Jesus Cristo não estiver entre nós, não tem por que eu estar com o Chico, porque só estou aqui porque Jesus Cristo é que nos une, porque nós acreditamos nele, porque nós fomos salvos por ele, porque nós nos arrependemos quando olhamos para a obra dele na cruz,
porque nos entregamos para Ele e vivemos de acordo com os princípios que Ele propõe, porque nós temos esse tesouro em vaso de barro, nós queremos propagar e anunciar essas boas obras a quem quiser ouvir, mas é Cristo o centro da nossa igreja. Cristo é quem é pregado, é exaltado, é anunciado e é colocado o holofote. O texto diz, que Pedro chega para a multidão e diz, vocês devem se arrepender para um perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. Começa-se com uma mensagem dura, vocês são pecadores, ponto. Vocês estão mortos, pontos. Vocês têm toda a conscientização de que são formados, tem titularização, tem um monte de titulação, tem um monte de considerações, mas fato é que vocês estão mortos. E estão mortos por causa da rebeldia em relação a Deus. E há uma condenação eterna sobre vocês. A mensagem que nós trazemos, a primeira introdução dela, ela é dura, ela não é boa de ser ouvida, entretanto, ela é imersa no amor de Cristo. Cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, então receberão a dádiva do Espírito Santo. O amor de Deus é tão grande, que Ele sela a você com o que Ele tem de melhor, que é Ele mesmo, o Espírito Santo, tornando-o parte integrante da família dEle. Apesar do pecado, há arrependimento e há, de novo, a reinteração na família do Pai. Portanto, se nós nos reunimos numa mesa e Jesus Cristo estiver presente, não tem por que nós não nos reunirmos. Se nós nos reunirmos como um encontro com esse, Jesus Cristo não estiver presente, não tem por que nós nos reunirmos. Porque a fundamentação da gente é Jesus Cristo. Segundo, eles declaravam publicamente a fé. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Nós somos uma igreja batista, Água Viva. Nós acreditamos no batismo, entendemos que o batismo é por imersão, não é uma jogadinha de água em cima da cabeça, me perdoem os presbiterianos, metodistas e companhia limitada. Mas aqui a gente entra com tudo. Com tudo. Por quê? Porque a gente gosta de ser exagerado? Porque a gente entende que biblicamente falando é isso mesmo. Batismo é imersão, é entrar dentro d'água, é ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é declarando publicamente a minha morte, dizendo eu estava morto e eu estou morto dentro de uma sepultura. Agora o que Cristo Jesus fez na cruz e porque Ele foi ressuscitado, eu também posso ser. Então eu saio de dentro dessas águas, simbolizando e comunicando publicamente que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu tenho a salvação, eu fui salvo. Eu estava morto e agora estou vivo. Batismo é coisa séria. Batismo, a gente tem que ir, trabalhar, propagar o Evangelho, anunciar as boas novas, fazer com que aquilo entre na cabeça das pessoas, se torne de forma tão lógica que o seu interior se impulsione dizendo eu quero esse negócio. Eu quero comunicar isso também, eu quero fazer parte desse corpo, porque Jesus Cristo é o centro da vida deles, e eu entendi que Ele precisa ser o centro da minha vida, eu quero esse negócio, portanto publicamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sou batizado, eu entro nas águas e dou esse testemunho geral. Portanto o batismo, na minha opinião, é um dos pontos altos da nossa igreja, é quando nós estamos celebrando a confissão pública das pessoas que entenderam quem Jesus Cristo é, e porque entenderam, dizem eu quero fazer parte desse negócio, eu quero ser integrante dessa turma, eu aceito esse projeto, eu adoto esse projeto, eu vivo esse projeto, eu vesti a camisa,
E portanto, eu agora faço parte do corpo de Cristo, da família de Jesus Cristo. Eu estou aí nesse processo todo. Terceira, é que eles viviam de acordo com o padrão. Havia em todos eles um profundo temor. Isso é interessante da gente pensar. Porque não é o fato de ser batizado que torna-nos cristãos de fato. O batismo externa algo que aconteceu dentro do meu coração. Eu entendi que Jesus Cristo é o centro. Por isso eu o confesso publicamente. Mas eu tenho que viver publicamente de acordo com aquilo que está dentro do meu coração. Temor. Temor. O povo de Deus, ele tem que ser caracterizado por uma vida íntegra, santa. Nós entendemos cada vez mais, porque também a Bíblia nos explica cada vez mais, que o batismo, a conversão é o início de uma jornada, mas ele não se caracteriza só por um momento. Eu entendi quem Cristo é, eu entreguei a minha vida para Cristo, pronto, eu estou salvo. Eu entendi quem Cristo é, eu entreguei a minha vida, pronto, eu estou salvo. Entretanto, o cristão verdadeiro, ele leva uma vida inteira, uma jornada inteira, uma caminhada inteira de melhoria, de santificação, de deixando os pecados para trás, de restaurando a própria vida, de mudando a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de ser, porque antes ele vivia por conta própria, mas agora ele vive por Jesus Cristo. Antes ele estava isolado e defendendo a si mesmo, agora ele vive no corpo de Cristo e ele não pode trazer vergonha a Cristo pela sua própria prática. Eu fui transformado. Eu fui deixando para trás a antiga maneira de viver. Eu fui me despindo do velho homem e me revestindo de um novo homem, um homem espiritual. Portanto, há temor e o padrão tem que estar de acordo com a salvação. A salvação não é de boca, a salvação é de coração. A salvação é aquela crença certa que a partir de agora as minhas escolhas serão de acordo com esta crença. Eu não posso ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Eu sou uma coisa só. Dentro da igreja e fora da igreja eu continuo brilhando a Jesus Cristo. Dentro da igreja e fora da igreja eu continuo sendo um cristão. Dentro da igreja e fora da igreja, aquela fé pública de que eu havia morrido, eu estava morto, mas agora eu ressuscitei, continua valendo. Porque eu me tornei cristão. É uma mudança de quem coordena, controla, dirige a minha vida. Já não sou mais dirigido por mim mesmo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que eu considerava de valor, de importante, eu hoje considero como refúgio. Deixei para trás, esqueci, e todos os dias eu vivo uma novidade de vida. E aqui vai um alerta para todos nós, onde nós temos que pensar seriamente. O que é a nossa salvação? Ela se resume a uma cerimônia onde eu publicamente entrei e saí de dentro d'água? Ou a nossa salvação, ela tem se confirmado a cada dia, porque aquele negócio que eu fiz publicamente tem feito valia todos os dias da minha vida. A quarta característica é que eles praticavam a devoção comunitária. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração, adoravam juntos no templo diariamente. Eles tinham uma marca, eles tinham um conteúdo, eles tinham uma prática, eles tinham algo pelo qual eles viviam entre si, e eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Dedicavam de coração ao ensino. Sabe o que isso significa, gente? Que na prática da devoção comunitária, a fome pelo Evangelho, a fome pela palavra, a fome pelo conhecimento da Bíblia tem que ser marca nossa. Uma das coisas que eu tenho entendido
E a gente tem conversado muito sobre o planejamento da igreja, como é que a gente estrutura, e aí a gente vai agora para as áreas de indicadores. O Jorge Castro, ele simplesmente, acredito eu, que ele está nas nuvens, porque a gente tem começado a conversar a respeito dessas coisas. E uma das coisas que a gente diz é, como é que numa empresa os indicadores são mais fáceis de serem estabelecidos? Como é que a gente realiza isso dentro de uma igreja? Como é que a gente consegue olhar para o coração de uma pessoa e ver se o coração daquela pessoa está transformado ou não? O nosso é difícil ter esses valores na mão. Mas algumas coisas nos sinalizam. Por exemplo, a pessoa que não conhece a Cristo, ela não tem fome por Cristo. Ela não quer se aprofundar nas coisas de Cristo. Mas aquele que conhece a Cristo de fato, genuinamente, do seu interior desperta, acorda uma fome por conhecer mais e mais e mais e mais profundamente. Então, para nós, talvez um dos indicadores importantes é ver quantos estão entrando numa classe de ensino e eles começam e vão até o fim nessa classe. Mas não só aí. No bimestre seguinte eles renovam, e eles renovam, e eles renovam, e eles renovam, porque eles têm fome da palavra. Porque eles têm preocupação por se dedicar de coração ao ensino. Significa que se a gente quer avaliar o coração, está aqui um indicador. Biblicamente falando. É quando o cara se dedica de coração. Tem essa fome. Está estudando, está se aprofundando. Gasta muito tempo nisso. Esses dias eu vi uma mensagem do Jonas Madureira, que ele disse que trabalhava no banco e ele tinha 15 minutos por dia de almoço. Ele dizia, eu deixava de almoçar para que naqueles 15 minutos eu pudesse ler a Bíblia ou estudar o que eu precisava estudar, simplesmente para cada vez mais poder crescer, porque eu tinha fome da palavra. Oportunidade de tempo era dedicada ao estudo. Eles tinham essa fome pelo ensino, a comunhão, viviam juntos, tinham prazer juntos. Uma das coisas que a gente tem aprendido, por exemplo, no Celebrando a Recuperação, é que uma das características da recaída é o isolamento. O cara já começa a se distanciar de todo mundo. Não, agora eu não preciso falar com mais ninguém. O grupo que eu estava, eu não vou estar mais. Agora eu vou me tratar ali, sozinho, separado, à parte. Escuta, isso não existe. O cristianismo a gente trata em conjunto. É um carregando a carga do outro. É aquele que eu conheço e aquele que convive comigo. É que caminha comigo. É aquele que eu carrego e aquele que me carrega, é quem me confronta e é quem eu confronto, é quem me consola e é quem eu consolo. No cristianismo é feito todo mundo juntos, então a comunhão é importantíssimo. Ao partir do pão, a oração, a adoração comunitária. Muitos me perguntam, mas por que tem louvor, por que tem cântico? Porque a adoração faz parte, a adoração comunitária tem a ver conosco. Eu estou às vezes aqui antes da gente começar e eu começo a olhar para vocês e eu vejo um de mão levantada, outro de olhos fechados, alguns chorando, outros cantando. E ultimamente a nossa igreja tem cantado pra caramba, isso enche o coração da gente. Porque a adoração comunitária faz parte da igreja. Portanto, eles praticavam a devoção juntos. Juntos. Uma quinta característica é que eles se organizavam por propósitos. Os que criam se reuniam num só lugar e reuniam-se nos lares. Dizendo, olha gente, tem horas que a gente vai se reunir todo mundo juntos, mas também vamos nos reunir separados. A gente vai reunir num grande grupo, mas também vamos nos reunir nos pequenos grupos. E o interessante é que como essa organização era valiosa no Novo Testamento. A orientação de Paulo para o culto público, por exemplo, em 1 Timóteo 3,15 diz,
para que, se eu demorar de me encontrar com vocês, você saiba, Timóteo, como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Paulo ensina a Timóteo, depois também ensina a Tito, como é que acontece, ou como os encontros devem existir, como é que uma igreja deve existir, por exemplo, em relação a línguas, aos dons de línguas. Paulo diz, olha, que 1 ou 2 falem no máximo quando vocês estiverem no público. E ainda assim que tenha interpretação. Porque se não tiver interpretação, então que não faça. Mas vou dizer uma coisa para vocês. É melhor que seja dito muitas coisas, só um minuto. Sejam dito muitas outras coisas de forma que todos entendam do que palavras em línguas. Então essa é a estruturação. Aí tem gente que chega para mim e fala assim, vocês não falam em línguas aqui na igreja? Nas celebrações públicas não. Mas eu acredito no dom de línguas, ele é bíblico. Tem que ter interpretação. Tem que ter interpretação. Senão, que cada um fale sozinho. Porque é o único dom de edificação própria. Como tratar os homens idosos, como você deve tratar as mulheres idosas, como você deve tratar os jovens, como você deve tratar as jovens, como é preocupante que você tenha, Timóteo, Tito, a preocupação da preservação do ensino. Até a minha chegada, diz Paulo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Você tem que fazer isso, você tem que viver dessa forma. Ou seja, há uma orientação para o culto público, há uma orientação para os encontros, há propósito para cada uma das reuniões. Ele diz, é assim que vocês têm que viver. Ou seja, não é algo deliberado, hoje a gente vai fazer assim, dessa forma. Não, a nossa preocupação é que sejam feitas isso. Por exemplo, nós aqui na Ibaviva temos uma preocupação muito grande com as nossas celebrações. Nós queremos uma celebração enxuta, onde haja adoração e ensino, ponto. É isso que nós fazemos. A gente não tem momento de oferta? Não, não tem momento de oferta. Por que não tem momento de oferta? Porque a gente tem uma prática em relação às ofertas características nossas, a gente não fica fazendo esse apelo comunitário e nem apelo público, a gente gasta muito tempo orando e pela graça de Deus, Deus tem suprido todas as nossas necessidades, e porque a gente entende que num culto público como o nosso, onde vem pessoas de fora, talvez isso não seja tão atrativo ou atraente, ou seja até inclusive motivo de repulsa. Entretanto, o que nós entendemos que num culto público deve ter, numa celebração pública deve ter, é adoração e ensino. Adoração e ensino, e é isso que nós fazemos. A gente tem às 9, uma celebração mais tradicional, para aqueles que preferem hinos, uma música num som mais baixo, assim por diante, e a gente tem às 11 e às 7, o Marcelo. Tocando do jeitão dele. Por quê? Porque a nossa pegada é falar para um público, mas sempre promovendo adoração e ensino. Adoração e ensino. Então essa tem que ser uma responsabilidade nossa. Quando nós nos reunimos com propósito. Esse ano, a última quinta-feira de cada mês, a partir agora de fevereiro, nós vamos ter um culto de oração aqui na igreja, uma celebração de oração, aonde o foco serão as famílias. Venha para cá e nós vamos orar pelas nossas famílias. Nós vamos gastar muito tempo clamando pelas nossas famílias. É um propósito. É um encontro só de oração. Os pequenos grupos se reúnem dessa forma. E assim por diante. Sexto, eles administravam por meio de lideranças. Eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Havia um respeito a uma hierarquia. Atos 11, 22 diz que a igreja de Jerusalém, ela envia Barnabé para Antioquia, Chipre e Fenícia.
E lá ele começa a ver que aquele pessoal estava se reunindo e alguns judeus tinham pregado o evangelho, mas só entre os judeus. Aí chegou um outro povo que começou a pregar o evangelho e a igreja começou a crescer. E aí Jerusalém fica, vamos mandar Barnabé para lá. Barnabé chega, começa a olhar todo aquele processo, diz, opa, a coisa aqui está caminhando bem, está crescendo, a coisa está dando resultado. Aí ele sai dali, vai lá, chama Paulo, traz Paulo, e eles passam um ano ensinando e constituindo líderes, ensinando e constituindo líderes naquela igreja. Atos 14, 23, de que Paulo e Barnabé escolhem líderes em cada igreja na região de Icônio e de Antioquia. Atos 15, 3, diz que a igreja envia seus representantes. Timóteo e Tito são colocados em 2 igrejas locais. Timóteo na ilha de Chipre. Tito na ilha de Chipre, Timóteo em Éfeso. E uma das razões de quando Tito é colocado, Tito 1,5 diz, a razão pela qual eu, Paulo, o coloquei nessa ilha, Tito, é que você organize o que está precisando organizar e institua líderes, presbíteros em cada uma das áreas, em cada uma das regiões. Ou seja, existe liderança dentro da igreja, existem funções dentro da igreja. A Bíblia ainda diz assim no texto de Hebreus, que vocês deveriam se tornar submissos aos seus líderes, porque eles vivem como quem presta conta diante de Deus, e isso é fato. Quantas e quantas noites mal dormidas, por causa de sofrimento da gente, e os presbíteros acompanham a gente muito nisso, e eles carregam muito disso, por causa das crises nas famílias da nossa igreja. Quantas e quantas noites orando, quantos e quantos dias com o coração apertado, vendo as decisões, correndo atrás de quantas e quantos dias. Existe liderança. Mantinham um hall de membros, engraçado isso. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Tem gente que diz, eu não gosto de igreja grande, a Ibaviva cresceu demais, eu estou indo para outra igreja. Não frequentaria a igreja primitiva. Porque aqui, em Atos 2, está falando de 3.000, em Atos 4 fala de 5.000 num dia, foram acrescentados. É gente pra caramba. Engraçado como há uma preocupação de identificar a quantidade de pessoas que foram acrescidas. Aí você vai dizer, interessante isso, né? Há sempre uma preocupação do aumento. Não há. Não é só essa preocupação. Também há uma preocupação em excluir pessoas que não vivem de acordo com o padrão. Lembra? É Jesus Cristo o centro. É professada uma fé pública, mas tem que viver de acordo com este padrão. E o Novo Testamento, ele fala muito de que quem não está de acordo com esse padrão tem que ser excluído do hall de membros. Mateus 18, tem alguém fora, vai você sozinho com ele e o confronta. Se houve arrependimento, você ganhou o seu irmão. Não houve arrependimento, pega mais um, vão vocês dois e confrontem. Se houve arrependimento, você ganhou o seu irmão. Se não houve arrependimento, você traz a igreja confronta. Se houve arrependimento, você ganhou o seu irmão. Se não houve o arrependimento, você o exclui do seu meio e o considera pagão. O Ari Veloso dizia assim, é caminhar com uma pessoa com quem eu nem devo comer pizza, porque não quis saber de seguir Jesus Cristo de fato. 1 Coríntios 5, Paulo chega para aquela igreja e diz, escuta, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube, Paulo está dizendo, de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão. Paulo está dizendo, escuta, o cara está fora do padrão e não quer mudança, tira do meio de vocês, exclui, põe para fora. Entre nós presbíteros, a gente tem falado bastante a respeito da disciplina, porque a gente percebe
que a gente vai ter que chegar em alguns casos e a gente vai ter que confrontar. Vai dar trabalho pra caramba pra gente, mas a gente vai ter que confrontar. Porque tem muita gente não, mas tem alguns que continuam no padrão errado, insistem nesse padrão e vivem no nosso meio como se nada tivesse acontecido e ainda tumultuam muito o nosso meio. Então, não é um hall de membros somente de inclusão, mas é um hall de membros também de exclusão. Se a pessoa quiser mudança, quiser transformação, quiser apoio, ajuda, nós estamos juntos. Cara, mas se o teu negócio é outra coisa, procura outra coisa, porque o teu negócio não cabe dentro desse negócio. Não tem jeito. E por fim, compartilhavam recursos. Os que criam, compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Havia um movimento, um fluxo de trazer recursos de dentro de casa para dentro da igreja, para que o trabalho da igreja, para que o sustento da obra, para que aqueles que estão carecendo pudessem ser todas as suas necessidades supridas, para que as viagens missionárias pudessem ser realizadas, para que o sustento daquele povo que trabalhava dentro da igreja também pudesse ser realizado. Interessante que ele está dizendo, olha, nós compartilhamos tudo o que possuímos. Tem gente que não tem, vai ter agora, porque nós vamos compartilhar. O projeto precisa ser sustentado, nós vamos partilhar. Alguns chegam para mim e dizem, eu não acredito em instituição. Eu não acho que a igreja tem que ter CNPJ. Beleza. Ótimo. Então tá bom. A gente vai se reunir como uma igreja como essa. Você gosta disso? Gosto. Estou todo domingo aí, participo de tudo. Então vamos alugar o prédio no seu nome? E a garantia é você? Porque tem um custo. No país em que nós vivemos, eu não posso arrecadar dinheiro e botar na minha conta e distribuir entre todo mundo. Eu tenho que prestar conta. Tem que ter CNPJ. Tem que ter instituição. Para a gente viver o que a Bíblia está propondo, há uma legalização a ser vivida. Interessante, recentemente eu tenho acompanhado um jovem pastor que está implantando uma igreja numa cidade, e ele virou para mim e falou assim, cara, nós estamos com muita dificuldade no projeto, financeiramente a coisa não está acontecendo, e assim por diante. Ele, vamos conversar. Ele veio conversar, eu falei, me explica como é que vocês têm funcionado. Não, nós funcionamos ainda, não abrimos o CNPJ. Eu falei, interessante. Vocês não abriram o seu CNPJ? Não. Aonde está entrando as ofertas da igreja? Ah, na conta do fulano de tal. Assim, tá bom. Você quer que o carinha que está sentado toda semana ali na igreja, vendo todo esse projeto, diga, eu vou depositar e sustentar essa obra, mas eu vou sustentar essa obra depositando na conta do irmão fulano de tal? Esquece, cara. Esquece. Isso não gera credibilidade. Porque a igreja é instituição. Ela tem essa marca também. Nós temos que ser generosos, como o texto diz, e partir o pão com grande alegria. E há uma instrução em respeito a isso tudo. Quando você pega, por exemplo, 1 Coríntios 16, 1 e 2, Paulo está dizendo, quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, isso me deixa tão tranquilo, porque essas questões de dinheiro não são atuais. Ela é desde o princípio. Quanto às questões ou à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei às igrejas na Galácia. No primeiro dia de cada semana, separem uma parte da sua renda. E aí a gente podia discutir um pouco mais. Mas há, numa igreja, o sustento pela própria igreja. E pela graça de Deus, a nossa igreja ela é sustentada por nós mesmos. Pela graça de Deus, nós não precisamos fazer apelo nenhum. Financeiramente, a nossa igreja é extremamente saudável, graças ao nosso bom Deus. Graças ao nosso bom Deus. Então você olha todas essas questões e diz, cara, não tem como eu entrar numa igreja e não ser parte disso. Não tem como eu não entrar numa igreja e me tornar membro disso.
Não tem como eu não ser integrante desse corpo local. Interessante porque tem muita gente que chega para mim e diz, eu estou indo daqui para uma outra cidade. Você indica alguma igreja lá parecida com a Ibaviva? E eu volto a dizer, eu não acho que vocês vão achar igrejas parecidas com a Ibaviva, porque uma igreja local, ela é para aquele local, tem um público diferente. O que eu acho que você deve procurar é uma igreja bíblica. Não importa a forma, o formato dela. Mas se aquela igreja, ela ensina a palavra de Deus. Se ela ensina a palavra de Deus, entra lá, cara. Que o que você precisa é disso. É de pessoas que convivem entre si, se aprofundando na palavra de Deus. E o resultado de toda essa profundidade na palavra de Deus, o aprofundar da palavra de Deus, é a comunhão e o que gera entre vocês. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Então não procura a forma, procura a essência. Mas se torna membro de lá. A gente vai fazer um recadastramento da nossa igreja, porque tem muita gente que continua membro da nossa igreja, mas morando em outros países. Não faz sentido isso. Você tem que estar numa comunidade local, conviver ali, participar dali. Como tem muita gente que continua membro aqui, mas não está em lugar nenhum. Não faz sentido isso. E termino com um texto de Paulo de 2 Coríntios 6, 14 e 16, que ele diz assim, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Não há julgo desigual. Isso é interessante porque a gente sempre partilha disso. Você que é empresário, não deveria entrar em julgo desigual com quem não é cristão. Você que é cristão, se coloca nessa posição com alguém que tem o mesmo valor e as mesmas características. Porque entre você e aquele, há uma diferença absurda. Um está morto e o outro está vivo. Pronto. Não tem o que discutir. Ah, mas ele é um cara honesto, bom pra caramba, formado em tudo. Ele é um cara honesto, bom pra caramba, formado em tudo, mas está morto. O vivo é aquele que tem Jesus Cristo dentro de si. E o texto diz, escuta, presta atenção. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? A mesma coisa a gente tem pegado no pé daqueles que estão começando a namorar. Escuta, você vai namorar com alguém que não é cristão? Como é que pode ter comunhão entre um e o outro? Mas ele é um rapaz tão bonzinho, ela é uma moça tão boazinha, ela é tão educadinha, ela é tão simpática. Você precisa ver como ela é trabalhadora, a família me ama, eu amo a família dele. Ele é um cara bacana, ele abre a porta do carro para mim, tudo bem. O problema é que ele é um cara bacana morto. O problema é que ela é uma pessoa bacana morta. Porque às vezes eu fico olhando e dizendo, escuta, quem faz esse tipo de escolha talvez nunca tenha sido de fato salvo, convertido. Porque é uma diferença tão grande, o ser salvo do não ser salvo, que não dá para eu olhar para quem não é salvo e dizer, escuta, estamos no mesmo patamar, no mesmo padrão. Não tem. Não dá. Então, e a Bíblia é muito clara, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Agora, qual é o outro lado da moeda? Se eu não posso e não devo me colocar em julgo desigual com os descrentes, com quem é que eu me coloco que o julgo é igual? Com os crentes. Então que estabeleça parceria entre os crentes. Que os cristãos vivam em parceria. Que você olhe para a sua igreja local e diga, eu faço parte desse negócio. Eu acredito nesse projeto. Eu vejo Jesus Cristo sendo o centro dessa história toda. É Ele quem recebe os holofotes. Eu vejo a palavra de Deus sendo ensinada. Eu vejo a preocupação pela adoração comunitária. Eu vejo a preocupação pela comunhão, o partir do pão, o suprir-se as necessidades, o acolher o próximo. Eu vejo uma liderança de homens e mulheres sérias. Eu vejo
dentro deles uma preocupação em que Cristo seja anunciado de fato. Eu quero partilhar o que eu tenho dos meus recursos com este povo. Eles são organismo, pessoas, e convivem assim, mas também são organização, tem CNPJ, estrutura, projetos. Eles são tão sérios que eles não estão preocupados somente em quem entra, mas eles ficam muito tristes. Mas também tem um movimento que pesa o coração deles, porque tem muita gente que está dentro, que terá que ser colocada para fora, porque não vive no padrão, porque aqui dentro o padrão tem que ser Jesus Cristo. Eu quero participar desse negócio. Eu sou membro. Se vierem para cima da gente, eu estou nesse processo. Se vierem falar qualquer coisa de nós, é de mim que estão falando. E eu vou defender, porque eu acredito na minha igreja local. Eu acredito na minha igreja local, porque eu entendi que Jesus Cristo me colocou neste corpo, e é neste corpo que eu vou fazer a luz de Cristo brilhar. Amém? Amém? Amém. Queria agradecer muito todos vocês, como voluntários. A gente estava sentado lá atrás, eu, Caleb e a Dani, e a gente disse, caramba, os voluntários vieram todos os dias, hoje a igreja está cheia. E o Caleb disse, se esse teto cair, a igreja acaba, porque ninguém mais vai fazer a obra aqui dentro. É difícil ser pastor nessa igreja, porque os colegas é desse nível, viu gente? Os olhos são bonitos, mas a cabeça não tem nada, nada. Vocês têm carregado a Iba Viva. Há anos como você, Dona Edione, que carrega essa igreja. Eu fui contratado por vocês dois, há 18 anos atrás. Há anos que ainda chega numa sábado à noite, ainda vem brincar com a gente. Enche o meu coração de alegria. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que também estão chegando agora. Vocês têm carregado a Iba Viva. A Iba Viva tem sido fruto de todo o movimento de vocês. As contribuições de vocês tem feito com que eu e os nossos pastores possamos viver bem, muito bem, graças a Deus. A gente tem podido desempenhar o nosso serviço sem preocupação, porque vocês suprem todas as nossas necessidades. Obrigado aos presbíteros aqui, representado pelo Luiz e pelo Riscado, pelo Levi, pelo Riscado, que tem dado toda a direção e o suporte para essa igreja, dizendo é para lá que nós temos que ir. A diretoria, estou vendo a Dani e a Regina lá atrás, vocês são incansáveis. E a estrutura e a organização que vocês têm dado, dá uma solidez, uma estabilidade, uma transparência, uma confiança, que o povo tem entrado, e a culpa é de vocês. Agradeço a todos os pastores que trabalham comigo, eu os amo de coração. Sou grato a Deus por essa igreja. Louvo a Deus por cada um de vocês. Sofro quando vocês sofrem. Carregamos vocês semanalmente, porque Deus tem nos inspirado muito, muito, e nos dado um sonho que mais cedo ou mais tarde, viveremos numa cidade transformada por causa de Jesus Cristo. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Segue no teu caminho, que quem vai na nossa frente já venceu esse mundo e nos levará e nos conduzirá até o destino que Ele tem para nós. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.